Oi pessoal, eu sou o Ricardo e esse é o update número 31 no progresso da Starship. Na terça-feira, 4 de maio, o dia começou com a perspectiva de uma nova tentativa de voo experimental de grande altitude do SN-15. Os flaps foram liberados novamente no início da manhã e passaram por um breve teste de acionamento. A plataforma de pouso também recebeu um pouco de atenção e foi escovada também no início da manhã e depois molhada no início da tarde para reduzir a quantidade de poeira levantada pelo escape dos motores. Porém, durante a tarde, ficou claro que o voo seria adiado mais uma vez quando técnicos da SpaceX subiram em uma plataforma elevatória e abriram a tampa que dá acesso ao interior do tanque de metano. Reparem como é necessário o uso de ventiladores para trabalhar lá dentro. Enquanto isso acontecia, o esquadrão de inspeção robótico da SpaceX fazia suas patrulhas de rotina pelo complexo. Esse esquadrão é composto por 3 membros, Zeus e Apollo, ambos modelos Spot da Boston Dynamics, e um drone DJI Inspire 2, que não tem um nome conhecido. Enquanto patrulhava o perímetro da plataforma de pouso, o Apollo sofreu um pequeno acidente e entrou no modo de segurança. Mas não precisam se preocupar, tá tudo bem com ele. No dia seguinte, 5 de maio, quarta-feira, o dia amanheceu meio nublado e não parecia muito promissor para a realização do voo. Mas mesmo assim, a SpaceX seguiu em frente com os preparativos. Os flaps dianteiros foram mais uma vez liberados e aqui vemos um caminhão-tanque molhando essa parede de terra que protege as novas instalações de armazenamento de possíveis destroços. Ali perto em Isla Blanca, que é um dos melhores pontos de observação, pois fica bem no limite da zona de exclusão, uma multidão de fotógrafos e espectadores já se preparava para acompanhar o que ia acontecer naquela tarde. Pouco antes das 5h20 da tarde no horário local, a transmissão oficial da SpaceX entrou no ar com esse belíssimo ângulo do SN-15 na plataforma suborbital A, ventilando com intensidade durante o processo de resfriamento dos motores, que é a passagem do propelente criogênico por eles para equalizar a temperatura. Esse processo evita que ocorra a vaporização instantânea do propelente em contato com os motores, um fenômeno bastante perigoso e potencialmente destrutivo. À medida que o contador foi chegando perto do zero, as expectativas foram crescendo. Afinal de contas, esse seria o primeiro voo da nova geração de protótipos da Starship, contendo centenas de melhorias em relação à geração anterior. Pouco antes das 5h25 no horário local, o número de série 15 ligou seus 3 motores Raptor e partiu em direção ao céu nublado. A decolagem foi muito parecida com os voos anteriores e logo o veículo sumiu em meio às nuvens. O destaque ficou para essa nova câmera instalada na ponta do flap dianteiro direito, que cria um ângulo inédito e particularmente interessante. A câmera do interior da saia mostra os Raptors operando normalmente e sem nenhum incêndio, como aconteceu no voo do SN-11. A transmissão do vídeo das câmeras de engenharia do protótipo se mostra um pouco instável desde o início do voo. E por volta de 1 minuto e 35, ele trava e ficamos praticamente sem imagens do que acontece até os 3 minutos e 57 segundos de voo, quando a câmera do interior da saia volta por um breve momento e mostra o desligamento do terceiro Raptor e também um trecho da transição para a posição horizontal. Depois disso, o vídeo fica bastante intermitente, mas ainda assim conseguimos acompanhar a descida pela atmosfera pela câmera da ponta do flap dianteiro, que mostra também o movimento do flap à medida que ele é acionado para manter o veículo estável enquanto desce. Pouco antes dos 5 minutos de voo, vemos novamente a câmera da saia. Reparem como o gelo se acumula logo acima do bocal, nas partes do motor responsáveis pelo movimento de propelente criogênico. A reignição de 2 motores Raptor para a manobra de pouso acontece com 5 minutos e 42 segundos de voo
e na mudança de câmera, vemos o SN-15 descendo lentamente até a plataforma de pouso. A câmera do interior da saia retorna e mostra os segundos finais da aproximação até o solo, que termina com o número de série 15 são e salvo sobre o concreto da plataforma. As válvulas de ventilação são acionadas na sequência, reduzindo a pressão interna resultante da vaporização do restinho de propelente dos tanques. Reparem que um pequeno incêndio pode ser visto atrás do SN-15 e isso causa um pouco de apreensão depois do que aconteceu com o SN-10 em março. O sistema remoto de combate a incêndio é acionado em seguida e direciona um jato d'água na direção das chamas. A posição da mangueira não é muito favorável, então o operador mira ela no chão para que o jato d'água passe por baixo da saia e chegue do outro lado. O incêndio é extinto alguns minutos depois, quando a transmissão da SpaceX já tinha sido encerrada. E para alívio de todo mundo, o SN-15 não explode. Um tweet do Elon Musk momentos após o pouso confirma o que já tinha ficado bastante claro. O pouso foi um sucesso total. Esse voo representa mais uma página da história sendo escrita diante dos nossos olhos. Foi a primeira vez que um protótipo da Starship completa o perfil de voo inteiro e faz um pouso bem sucedido e suave na plataforma de pouso. Esse sucesso veio na sequência da vitória da SpaceX no contrato para o sistema de pouso tripulado do programa Artemis, e representa a cereja no bolo dos esforços da empresa durante os últimos 2 anos. É meio doido pensar que há 10 anos falavam que era impossível pousar um foguete de pé. O Falcon 9 provou que isso era possível ao ponto de virar rotina. O mesmo foi dito da manobra de pouso da Starship. É uma loucura que nunca ia funcionar. Pois marquem aí na agenda de vocês, dia 5 de maio de 2021, o dia em que o impossível se tornou realidade mais uma vez. Eu chamo a atenção para a velocidade com que isso tudo vem acontecendo. No dia 5 de maio de 2020, há exatos 12 meses, o SN-4 fez o primeiro teste estático de um protótipo em escala real da seção dos tanques da Starship. Um ano de desenvolvimento rápido e iterativo depois, o SN-15 faz o primeiro pouso depois de mais de 6 minutos de voo com 3 motores Raptor. Voltando ainda mais no tempo, o primeiro voo sob propulsão de um motor Raptor aconteceu no dia 27 de agosto de 2019, quando o Starhopper atingiu a altitude de 150 metros. Menos de um ano depois, no dia 4 de agosto de 2020, o SN-5 fez o primeiro voo de 150 metros de um protótipo em escala real da seção dos tanques, e apenas 9 meses depois, tivemos o primeiro pouso de um protótipo completo e representativo do veículo final. E isso tudo aconteceu em menos de 2 anos. Os 5 voos de grande altitude que culminaram no pouso bem-sucedido do SN-15 são uma amostra de um processo de desenvolvimento iterativo bem executado. O SN-8 teve problemas com a pressão interna do tanque secundário de metano e explodiu ao atingir o solo com muita velocidade. O SN-9 teve problemas no giro da manobra de pouso porque um motor Raptor falhou, resultando em mais uma explosão. O SN-10 conseguiu pousar com sucesso, mas a ingestão parcial de hélio durante a descida fez o motor perder potência e tocar o solo com muita velocidade vertical, causando danos que resultaram na explosão depois do pouso. O SN-11 sofreu danos em um dos motores durante a subida e explodiu durante o giro da manobra de pouso. E finalmente o SN-15 conseguiu pousar com sucesso, um resultado direto de todas as lições aprendidas nos voos anteriores. Agora vamos voltar em alguns pontos do voo para tirar algumas dúvidas sobre o que aconteceu. O primeiro ponto que chamou a minha atenção foi que a manobra de pouso foi executada com apenas 2 Raptors do início até o fim. Essa é uma mudança interessante em relação ao voo do SN-10, que fez o giro com 3 Raptors e depois desligou 2 deles para a aproximação final, e também do SN-11, cujo plano era fazer o giro com 3 motores e a aproximação final com apenas 2. Eu acho pouco provável que tenha sido um problema com o terceiro Raptor, mas apenas uma alteração no perfil da manobra de pouso que a SpaceX julgou seguro o suficiente e que também pode demonstrar a confiança da empresa nessa nova geração de Raptors.
Esse é o último quadro da câmera do interior da saia durante o giro da manobra de pouso, antes da transmissão trocar para outra perspectiva. Reparem como é possível ver o complexo de lançamento lá embaixo, e como o SN-15 estava posicionado sobre os fundos da propriedade imediatamente após se reorientar na vertical. Nos últimos quadros da câmera do interior da saia, vemos uma manta de proteção térmica pegando fogo e caindo em direção ao chão. Isso acontece porque a pluma do Raptor atinge o concreto da plataforma e tem parte da sua energia refletida para o interior da saia. Esse problema vai ser reduzido no futuro quando pernas de pouso mais altas forem usadas. Outro ponto interessante é que podemos ver um pequeno rastro deixado na plataforma pelas pernas de pouso, resultado da velocidade lateral maior que zero no momento em que elas tocaram o concreto da plataforma. Reparem também que o pouso aconteceu muito próximo da borda da plataforma, mais alguns metros, e uma das pernas de pouso teria ficado para fora. Nesse vídeo do Everyday Astronaut, podemos ver o SN-15 saindo das nuvens durante a manobra de pouso. Reparem o controle fino e preciso de vetorização do empuxo que os motores fazem para fazer com que a manobra toda pareça bastante natural e fluida. Isso nos faz esquecer que a Starship é quase tão alta quanto o ônibus espacial inteiro e pesa mais de 100 toneladas. O SN-15 foi rastreado durante toda a duração do voo por essa antena parabólica localizada nas proximidades do complexo de fabricação. Reparem como ela fica o tempo todo apontada na direção do protótipo durante a subida e também na descida. Da última vez que um protótipo havia pousado depois de um voo, em setembro de 2020, houve um período de espera de mais de 24 horas antes que as equipes da SpaceX pudessem se aproximar do complexo de lançamento. Um tempo de espera similar não seria surpresa para ninguém, mas, contrariando as expectativas, 3 horas depois do pouso, vários carros da SpaceX seguiram em direção ao SN-15 para dar início ao processo de inspeção pós-voo. A rodovia permaneceu fechada durante toda a noite e manhã do dia seguinte, reabrindo novamente no início da tarde, depois que o guindaste Liebherr LR-1600-2 já tinha sido transportado para o complexo para as operações pós-voo do SN-15. Com a rodovia aberta, podemos finalmente dar uma boa olhada no SN-15 depois do pouso. Reparem que ele já estava posicionado no centro da plataforma de transporte móvel, mas ainda apoiado nas pernas de pouso. Para quem não lembra dessa plataforma móvel, ela foi montada pela SpaceX em novembro do ano passado e é constituída de vários transportadores modulares interligados. Eu falei sobre ela em maiores detalhes no update número 12, então corre lá para relembrar como ela funciona. As placas do escudo de calor tiveram um desempenho fenomenal e apenas uma delas caiu, essa aqui na linha de baixo da seção central. E a maior prova de que o pouso foi um sucesso total é a ausência de maiores deformações nas pernas de pouso. Relembrando, esse modelo de pernas de pouso da Starship é chamado de Crush Core, ou núcleo deformável, e tem como principal característica a habilidade de se deformar à medida que absorve a energia cinética do pouso, ou seja, elas são projetadas para se deformarem. As pernas de pouso do Falcon 9, por exemplo, também têm núcleos deformáveis, que são usados para absorver energia adicional em pousos mais bruscos. Reparem que elas contêm cortes circulares que vão ficando menores à medida que subimos. Isso faz com que a parte de baixo se deforme com mais facilidade que a parte de cima. Nessa foto também podemos ver o que restou da manta de proteção térmica que pegou fogo e se soltou do interior da saia. Na tarde do dia 7 de maio, sexta-feira, o SN-15 foi finalmente levantado do chão pela plataforma móvel e as pernas de pouso foram todas removidas. Esse modelo de pernas é feito para ser usado apenas uma vez, então todas elas foram descartadas. Nessa foto do RGV, podemos ver o SN-15 já suspenso pela plataforma móvel, que carrega também o equipamento necessário para manter os tanques levemente pressurizados durante o transporte. Nesse mesmo dia, o transportador móvel moveu o SN-15 para perto da plataforma suborbital B,
Um movimento estranho, já que a expectativa era que o protótipo fosse transportado de volta para o complexo de fabricação. A intenção ficou mais clara com esse tweet do Elon Musk, em resposta a um artigo do site Teslarati, onde ele disse que a SpaceX podia tentar mais um voo com o SN15. Um segundo voo do SN15 seria uma conquista inimaginável na fase atual do programa. Ele é o primeiro protótipo a sobreviver intacto depois de um voo experimental de grande altitude. E se isso acontecer mesmo, a SpaceX vai conseguir coletar dados de reusabilidade muito antes do previsto. E também mandar um recado importante para as concorrentes. No dia 11 de maio, os pontos de içamento do Liebherr 1600/2 foram conectados ao nariz do SN15, sinalizando que o protótipo vai ser posicionado mais uma vez sobre uma plataforma suborbital e preparado para escrever mais uma página da história. Se nenhum Raptor precisar ser substituído, apenas um teste estático separa o SN15 de um segundo voo. Finalizamos com essa linda imagem composta do Trevor Malman, mostrando os segundos iniciais e finais desse voo histórico de uma forma única e incrível. Por hoje é isso, pessoal. Deixem um like se gostaram e se inscrevam para não perder os próximos updates. Você também pode apoiar o Entrando em Órbita se tornando um membro, que te dá acesso a vários benefícios exclusivos. Um abraço e até logo!